Muito bem, gente. Improvisos sempre são positivos para a gente ver alternativas, né? É um grande prazer estar aqui. É uma honra estar podendo vir a Luanda, do Brasil a Luanda, fazer essa conexão de pontos. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o que eu acredito, da importância da gente criar processos, criar espaços para que as pessoas se conectem, para que as pessoas se juntem e aprendam a criar juntas, a desenvolver novos projetos de forma independente, juntas como pessoas. Me preocupa muito a quantidade de pessoas que a gente tem no mundo. Cada vez mais a gente cresce enquanto humanidade e ainda a gente vê muitos problemas de convivência. Ainda a gente não aprendeu e não sabe lidar com as diferenças. Diferenças de costumes, diferenças de raças, diferenças de etnias e muitas vezes também indiferenças com relação às outras espécies. Eu acho, e eu quero compartilhar com vocês isso aqui, que uma das maiores aprendizagens que o homem tem hoje, atualmente, eu acredito que é descobrir como conviver com aquilo que é diferente dele. Como que a gente pode reconhecer as nossas diferenças sem nos separarmos. Muito bem. Para isso eu quero contar para vocês um pouco da minha trajetória. E essa trajetória ela passa pela experiência em alguns projetos, em que eu gostaria de destacar 3 elementos: as pessoas, as organizações e os governos. Porque eu acredito que aí tem uma chave importante da gente criar diálogos de convivência entre esses 3 elementos que vão ajudar as pessoas a terem mais poder de criação. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu criei uma empresa com um sócio e querido amigo Aron Litvin. E desde o início dessa empresa, nós pensamos em ter um braço independente, um braço de criação autoral. E o que isso significa? Isso significa que nós não teríamos nesse braço de criação nenhum fim lucrativo. Nós teríamos o objetivo nesse braço de experimentar. Nesse braço da empresa, o nosso objetivo era testar projetos, testar ideias. E isso foi muito importante para nós. E eu trago isso porque acredito que é importante que todos nós, enquanto pessoas, nos conectemos com a ideia de desenvolver projetos independentes, de desenvolver mais experimentação. A cidade, para nós, foi o nosso foco de atuação. Foi a cidade que nos chamou para criar nela. E para criar foi importante observar. A observação é muito importante quando a gente está criando alguma coisa. A gente precisa entender como aquele sistema funciona e se deixar afetar por ele. Muito bem, fomos na cidade, nos conectamos com a cidade e começamos a observar ela. E nos chamou a atenção um elemento da cidade que são as paradas de ônibus, as paradas dos comboios, que em Porto Alegre tinha um espaço que ficou vazio, que antigamente recebia publicidade. Ele ficou vazio. As empresas não colocavam mais as mídias nesse espaço. Então nós pensamos, o que a gente pode sugerir aqui nesse espaço para ressignificar ele? E sugerimos então a estante pública. Uma proposta... Obrigado. Uma proposta então de experimentar como que as pessoas do bairro poderiam compartilhar seus materiais, seus conhecimentos, seus conteúdos. A estante pública começou com livros, mas em pouco tempo já tinha troca de objetos, troca de roupas, caixinhas, vídeos, DVDs, entre outros artigos que as pessoas queriam deixar nela. Depois disso, a gente abriu o projeto na internet com um manual que explica como montar a estante, porque como a estrutura era igual em todas as paradas, tem mais de 6.000 paradas dessas na cidade, vamos abrir para que qualquer pessoa possa instalar. Então a gente dava as medidas das madeiras, como colocar, o encaixe e tal. Bom, convidamos artistas
para interferirem nessa estrutura. Então, a intervenção na intervenção, né? O suporte do suporte. Foi muito bacana, vários artistas interviram. No final, até hoje, isso fazem mais ou menos 3 anos, nós instalamos 16 estantes. Algumas não duraram, gente. Algumas, em uma semana não existia mais nada. Não tinha mais livro, não tinha mais prateleira, não tinha mais nada. Mas não tem problema, porque outras estão até hoje ativas, funcionando, com troca de material, troca de livros, revistas, panfletos, comunicação entre o bairro. E isso sem nenhum controle, sem nenhum fiscal, sem nenhuma regra, inclusive. A regra é como você cuida desse espaço. Essa é a regra. A regra é perguntar para as pessoas o que elas fazem. E com isso a gente aprendeu uma coisa. É importante criar projetos que confiem nas pessoas, que deem um voto de confiança, acreditar nelas. Acreditar nessa ideia de que é possível a gente se organizar enquanto coletivo e cuidar de um espaço. E a gente dando esse voto de confiança, as pessoas podem retribuir. Então, hoje tem algumas estantes que estão há quase 3 anos funcionando. Muito bem. A cidade continua a nos provocar, continua a nos instigar. E a gente percebeu que existiam muitos espaços que estavam excluídos, que eles estavam esquecidos. Lugares na cidade que, pelo crescimento que a cidade teve, eles ficaram para trás. A cidade passou por cima deles, tomou conta nas bordas desses locais e eles ficaram invisíveis. As pessoas não veem mais esses lugares. E a história deles ficou esquecida. Então a gente criou um movimento chamado Exorcismos Urbanos, ou Urban Exorcism. Em inglês, porque a plataforma ela é mundial, é um site que tem um mapa, e a ideia desse mapa é convidar qualquer pessoa no mundo a identificar e registrar esse lugar no mapa, ou seja, trazer ele de novo para o mapa, lembrar dele, contando a sua história. Como é que acontece isso? O exorcismo acontece através de um ritual. O ritual exorcista. O ritual exorcista marca a presença da pessoa nesse espaço. E ele acontece através do uso de uma máscara que conecta a pessoa a esse espaço, a esse local. A gente acredita que a fotografia, o vídeo, a performance, a arte é uma ferramenta muito potente para criar presença. Ela cria presença. Ela registra essa presença. Então, através da performance, o local abandonado ele se expressa através do corpo do exorcista. Então, no momento que a pessoa faz esse registro, a gente convida ela no site a contar a história do local. O que esse local tem de importante? Qual é a história dele? O símbolo do exorcismo é um raio, porque a ideia dele é passar pelo espaço, é ser uma luz instantânea e criar essa presença. A gente acredita muito com esse projeto que é importante nós nos aproximarmos daquilo que está excluído, daquilo que está esquecido. É importante a gente criar esse contato, a gente sentir o cheiro. Porque quanto mais a gente se afasta, mais a gente deixa que essa negatividade cresça. Gente, até hoje foi 43 exorcismos realizados em 24 cidades no mundo. Bom, então a partir disso a gente viu, as pessoas estão abertas a se conectarem e criarem juntas. Nós podemos nos unir. Então a gente criou um projeto que chama Translab. Translab é um laboratório de criação social, um laboratório de inovação social para que pessoas que têm essa intenção se conectem em alguns temas, mobilidade, saúde, segurança, educação, cultura, para criar juntas, para ajudar a defender os seus sonhos, né? Então, nesses encontros, a gente planeja, cria e executa alguns projetos. Um dos projetos que eu queria contar para vocês, que surgiu dentro do laboratório, é o Raiz Urbana. Raiz Urbana é um projeto que foca no estímulo à produção de alimentos em espaços públicos e privados da cidade. Então, eles alimentam uma rede social que estimula e transmite conhecimento a respeito disso. A gente faz oficinas, a gente faz cursos,
tudo para estimular as pessoas a prestarem atenção no que elas consomem e como que elas podem consumir produtos que são localmente produzidos, inclusive por elas próprias. O maior desafio do Translab é criar projetos que sejam economicamente sustentáveis, ou seja, que eles funcionem como negócios, que eles sejam negócios bem-sucedidos, que eles sejam negócios sociais. O Translab ele pode acontecer, laboratórios como esse, em qualquer cidade. Idealmente, eles podem, inclusive, ocupar bairros da cidade, porque eles trazem referências globais e atuam localmente. Esse desafio do negócio social, para pensar isso, é importante a gente se desconectar, ou melhor, quebrar esse paradigma de que negócio, ou seja, desenvolvimento econômico, é igual a monopólio e acúmulo de capital. Isso é uma besteira. Negócio não precisa ser assim. Negócio, gente, é economia e negócio é igual a ecologia. E como a ecologia, todos os elementos do sistema, eles são interconectados, eles são complementares e eles buscam um equilíbrio. A gente tem que imprimir isso nos negócios para deixar essa ideia de que a gente precisa monopolizar o mercado para ser bem sucedido. Muito bem, para fazer isso é importante educação. E aí surgiu o projeto Ser Árvore, Jogo de Ser Árvore, que é um projeto que traz a questão da ecologia de maneira ampliada para nosso dia a dia. Então a gente trabalhou com crianças, a ideia de descobrir a árvore que mora dentro de cada um de nós, de cada uma das crianças. E nessa descoberta, de uma forma lúdica, de uma forma vivencial, as crianças encontravam alguns poderes das árvores, como a questão das raízes, a necessidade de nos conectarmos com nossos antepassados, a questão da respiração, como uma forma de estar presente, a respiração consciente, né? De nos conectarmos com o momento aqui e agora. O olhar para as diferenças e para a biodiversidade, que é isso que faz um sistema ser forte. Então, vários elementos que trazem a questão da ecologia para o nosso dia a dia. Foram mais de 110 escolas visitadas, 4.000 crianças envolvidas e esse projeto segue na estrada. Bom, gente, todos os projetos que eu falei para vocês aqui, eles articulam, eles costuram, de alguma forma, pessoas, organizações e governos. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Nós, pessoas, nós somos o líquido vital, nós somos o combustível, nós somos o que move o corpo e as engrenagens dessa sociedade. E como água, como líquido, nós nos contaminamos fácil, muito fácil. Tanto para o bem quanto para o mal. E não é uma questão de bem e mal, de certo e errado, não é uma questão moralista. A gente pode entender o bem como aquilo que conecta, como aquilo que aproxima, como aquilo que permite criação, como aquilo que permite novas possibilidades. E o mal como aquilo que afasta, como aquilo que é restritivo, como aquilo que não cria nada novo. Nós, como pessoas, podemos nos conectar, podemos unir os nossos pontos para o bem e pensar novas lógicas. As organizações, elas são elementos fundamentais nessa mudança. E elas têm que olhar para as pessoas, elas têm que olhar para as necessidades das pessoas. Então, as pessoas têm que mostrar para elas quais são as nossas necessidades. E as organizações vão ter que mudar as lógicas de produção delas. Organizações tanto públicas quanto privadas, hein? Elas vão ter que mudar suas lógicas, a lógica de produção. Então, nós, como pessoas, a gente vai ter que exigir essa mudança. E para isso a gente vai ter que não simplesmente comprar os produtos e acreditar nos anúncios, nas propagandas. A gente vai ter que pedir outras coisas. A gente vai ter que pedir que eles nos ajudem a realizar os nossos sonhos. Os governantes, gente, eles são fundamentais também nisso. A gente precisa da parceria dos governantes, porque eles têm a capacidade e o dever de criar ferramentas, criar condições, criar políticas para desenvolver as possibilidades das pessoas criarem, das pessoas desenvolverem projetos de cidadania, de cultura, de arte. E existem exemplos em vários países do mundo, o Brasil, por exemplo, de benefícios que o governo dá para gerar condições para que as pessoas possam criar. Não é as mil maravilhas, mas a gente está caminhando. E a gente tem que pedir, exigir isso dos governantes. Hoje, a gente ainda tem uma situação
de um desenho mais ou menos assim, como eu estou mostrando para vocês. Pessoas pequeninhas, organizações grandes, governos grandes e as pessoas a serviço das empresas e dos governos. Eu acredito que se nós nos conectarmos como pessoas, entendermos o nosso poder, acreditarmos no nosso sonho, criarmos condições, criarmos processos, espaços como esse aqui, para conectar os nossos sonhos e desenvolver projetos que estimulem o desenvolvimento coletivo, a organização de comunidades, a percepção da diferença, a gente pode mudar esse desenho para algo assim. Pessoas grandes e abundantes e as organizações e os governos a serviço das pessoas. Essa é a minha mensagem. Obrigado.